Graça e paz, bem-vindo ao meu canal Raízes Profundas, mais um momento de ensino da palavra. Hoje eu vou falar sobre viver na carne ou viver no espírito. A palavra do Senhor diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Será que você não está sendo guiado pela sua carne? As obras da carne você sabe quais são? E o que é o viver pelo Espírito? Em Romanos 8, diz assim, 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Lá no versículo 13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, se a gente vive pela vontade da carne, os desejos da carne, obra da carne, isso nos leva à morte. E se a gente viver conforme o Espírito deseja, isso nos leva a ter vida e paz. Isso principalmente é a morte carnal como a espiritual. Então, o que Deus está nos ensinando aqui? Primeiramente, que no versículo 1 do capítulo 8 diz assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se a gente está em Cristo, não há condenação sobre nós. Mas a gente não pode viver, já que eu estou em Cristo, eu posso, e como eu sou liberto em Cristo, livre em Cristo, eu vou fazer o que eu quiser e tá tudo bem. Não funciona assim dessa maneira. Então, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Lá em 1 João 2,16 diz: o que seria o que a carne deseja? Vamos lá. A cobiça dos olhos, aquilo que os nossos olhos desejam ver, às vezes é a cobiça do que não podemos ter, olhar para onde não devemos, querer coisas porque o outro tem. Então, a cobiça da carne, a ostentação, ter uma vida de ostentação. E quais são as obras da carne que são manifestas? Lá em Gálatas 5,19 diz assim: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, orgias, dissensões, invejas, embriaguez. Isso tudo é obra da carne. Será que você se identifica com algum? Eu posso... Vamos ver aqui, eu vou dizer por mim, tá? Às vezes eu deixo o quê? O ciúme e a ira toma conta, assim, do meu coraçãozinho. Às vezes, assim, começo com alguns pensamentos, começo a dar um sentimentozinho de ira. Então, essa é a obra da carne. Será que não é inveja? Também é obra da carne. Quem tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, o que seria o que o Espírito deseja? Que também está lá em Gálatas 5. É o amor, alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Será que temos domínio próprio? Eu queria ter mais domínio próprio. Então, o domínio próprio, aqui eu peco um pouquinho aqui. Vamos ver. Paciência. Será que a gente tem paciência para com o outro?
Será que somos mansos, como Jesus é manso? Então aqui tá duas... como que a gente vive, de acordo com a carne ou com o espírito? Sabe o que é bom a gente, quando a gente for ler a palavra, eu aprendi esse método com John Wesley. Eu fui procurar a vida sobre ele e o método dele, né? O que é bom a gente anotar, né? Que nem eu faço o estudo aqui. Aí tem o quê? A palavra se revela a própria palavra, porque daí vamos supor, como que eu vou saber quais são as obras da carne? Tá, mas como é viver pela carne? Ah, mas como é o andar pelo Espírito? Aí o que eu vou dar uma pesquisada onde que a própria palavra revela, entendeu? Aí, se você quer fazer um estudo e um devocional para ter clareza, então você faz isso. Você lê um versículo, um capítulo, você escreve assim, ó, o que Deus está me ensinando aqui? Você vai escrever, o que Deus está me ensinando aqui? Aí aqui ele tá me ensinando o quê? A viver pelo Espírito e viver pela carne. Aqui tá falando sobre dois assuntos. Então, aí no finalzinho do meu devocional, eu faço o quê? Você vai tirar dali o que na sua vida, vamos supor que tá falando ali sobre a obra da carne, é a obra do Espírito. Onde que eu estou pecando aqui com a carne? Vamos supor assim, tá? Eu coloquei aqui, ó. Preguiça, procrastinação e sono. Essa aqui é a obra da minha carne. Onde que eu tenho a tendência a cair ou a tentação? E o que eu estou plantando no meu espírito? Então, coloquei a oração. Tá me faltando jejum. Está me faltando o quê? Praticar mais bondade. Então, aí no final, que você fez um resumo do seu devocional, você vai fazer uma oração. Aqui eu tô ensinando, tá, gente? A você fazer uma oração clara da própria palavra. Porque você tem clareza naquilo que você tá orando e ora com entendimento. Então, que nem eu vou estar falando essa oração aqui para vocês, tá? É um exemplo. Então, eu tirei da própria palavra desse estudo. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de ti meus pensamentos. Peço que me ajude a ser guiada pelo teu Santo Espírito. Me dê discernimento para saber o que vem de ti, qual é a tua vontade para comigo. Me ajude a vencer toda a mente dividida. Por que eu falo toda a mente dividida? Porque há uma luta entre a nossa carne e o espírito, entre nossos pensamentos. Será que eu faço isso ou faço aquilo? Então, eu preciso de clareza naquilo que eu preciso fazer, nas minhas decisões. Eu peco nisso porque às vezes eu guerreio muito com a minha mente de não saber o que fazer, de não ter clareza. Então, aqui eu tô colocando da mente dividida. Sei que minha carne luta contra o meu espírito. A tua palavra diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Seja feita conforme a tua vontade na minha vida. Entendeu? Então aqui é uma oração baseada na própria palavra. Esse método eu peguei do John Wesley, porque geralmente quando a gente vai fazer oração, realmente a gente faz sempre as mesmas coisas, né? E o Senhor fala que a gente não deve fazer as mesmas orações, vãs repetições, entendeu? Então, porque aqui está falando sobre duas situações de como a gente está vivendo, se é viver pela carne ou viver pelo espírito. Então, você que não sabe fazer um devocional, que você não tem clareza naquilo que você da própria palavra, do teu devocional de hoje, então você vai lá e a primeira frase que você vai escrever é assim, ó, o que Deus está me ensinando aqui? Uma pergunta, o que Deus está me ensinando nessa passagem? Aí você vai, eu coloquei, né, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque o Satanás usa de condenação contra a gente, se a gente peca, se a gente falha, vem o desânimo, vem a acusação. Então, aqui a própria palavra já está falando que não há condenação naquele que está em Cristo.
mas que não podemos usar disso para poder ser guiado pela nossa carne. Então, aí eu coloquei, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne. E o que o Espírito, quem é guiado pelo Espírito, vai desejar andar conforme o Espírito quer. Mas eu precisava saber com clareza o que era a carne aqui. Além do, vamos supor, só botar meus desejos aqui na hora. Não, mas aqui tá falando sobre várias coisas. Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria é só adorar a estátua? É só... Não. Idolatria é tudo aquilo. Pode ser o quê? Comida, sono, tudo aquilo que é demais na nossa vida vira uma idolatria. Ódio, discórdia. Será que na sua casa não tem muita discórdia? Ciúmes, ira, egoísmo. Então a gente tem que parar e refletir se no nosso coração, nas nossas atitudes, não tem isso. Ou se estamos plantando no espírito. Ai, mas vamos falar a verdade, né? Geralmente a gente anda mais carnal do que espiritual. Então nós temos que procurar em Deus ajuda para podermos andar no espírito. Então, esse foi mais um ensinamento para a sua vida e que a gente venha colocar em prática o nosso devocional, que seja algo profundo e não algo raso, porque quando a gente tem clareza da palavra, a gente sabe, eu tô errando nisso aqui, ó, eu tô fazendo isso aqui, eu tô plantando mais na minha carne do que no espírito. Então, essa é uma orientação do devocional, quando eu falei ali de como escreva a sua oração. É muito bom escrever a oração, porque depois você vai lá e vê, essa oração aqui que eu fiz aconteceu, mudou algo em mim, mudou no meu dia a dia, não sei, você vai ver. Eu tenho uma oração aqui que eu fiz, que foi até a compra do nosso carro, que o Senhor estava falando a forma como é que era para pedir, porque às vezes a gente pede mal, pede pelos nossos próprios prazeres e a gente não falava com Deus, não pedia da forma certa. Então, aqui está da compra do nosso carro, da forma que eu fiz a minha oração, está escrita. Então, esse é um ensino para você começar a fazer os teus devocionais. Então, eu vou pedir para você, para que você faça parte desse canal, se inscrevendo, compartilhando, para que o YouTube entenda que esse canal é relevante para pessoas serem alcançadas, para que mais pessoas sejam ensinadas pela palavra da verdade e não a do engano. Então, que você seja parte disso, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que possa me abençoar, para que esse canal cresça. Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Graça e paz.